Este é um momento histórico na equipe do DPCF. A doutora Lívia Napolitano, com seu rigor técnico e acadêmico, e a doutora Soninha Senalha, com sua intuição aguçada e olhar maternal, chegaram a conclusões opostas sobre a natureza do crime ocorrido no gramado do Costelão. Senalha observa as duas, segurando seu mate, enquanto o silêncio se instala entre as especialistas. A visão de doutora Lívia Napolitano, o crime de oportunidade planejado. Lívia aponta para os torcedores da União Independente que estão algemados no gramado. Seu tom é analítico e frio. Senalha, estamos diante de um fenômeno de psicologia das massas. O culpado é um oportunista. Note o comportamento dos detidos, eles estão em estado de catarse, ainda sob efeito da adrenalina e do ódio coletivo pelo pênalti perdido. O assassino não planejou a morte de Bruno especificamente para hoje, ele planejou o cenário. Ele trouxe o facão sabendo que, em caso de derrota, a invasão seria inevitável. Ele usou a mente de colmeia da torcida para ocultar sua identidade. Para mim, o assassino é um membro radical da própria torcida, alguém que já tinha o facão escondido no estádio e viu na falha de Bruno a justificativa moral que precisava para punir o traidor. É um crime de justiça vigilante. A visão de doutora Soninha Senalha, o teatro do medo. Doutora Soninha discorda frontalmente. Ela está agachada ao lado de um torcedor jovem que chora compulsivamente, e depois se levanta, limpando o avental. Seu olhar é de quem vê além do óbvio. Lívia, querida, você está olhando para a multidão, mas eu estou olhando para o indivíduo. Esse rapaz aqui não matou ninguém, ele está aterrorizado. Minha intuição diz que isso não foi um ato de torcedor fanático. Veja o Bruno Córdoba, o resíduo no punho e as pupilas dilatadas que o Thomas mencionou. Bruno estava sendo chantageado. Ele não errou o pênalti por incompetência, ele errou por pânico. O assassino não estava na arquibancada esperando o erro, o assassino estava no túnel garantindo que ele errasse. O facão de açougueiro é teatral demais, é uma assinatura de acerto de contas profissional, algo vindo de fora do futebol. O alvo era o Bruno, não o time. A torcida foi apenas a ferramenta de fuga, não a motivação. O assassino é um intruso frio que se vestiu de técnico, não um torcedor fervoroso. O impasse de Senalha. Senalha olha de uma para a outra. Se Lívia estiver certa, o assassino é um dos torcedores detidos ou alguém profundamente ligado à claque, movido por paixão cega. Se Soninha estiver certa, o assassino é alguém da logística ou da segurança, possivelmente ligado ao mercado de apostas ou dívidas pessoais, e o crime foi uma execução profissional disfarçada de revolta popular. Senalha quebra o silêncio. Temos duas direções. Krisha, verifique a lista de sócios da União Independente em busca de açougueiros. Bronson, esqueça a torcida por um segundo e foque no telefone do Bruno. Quero saber com quem ele falou antes de entrar em campo. Qual das doutoras terá razão desta vez? Enquanto as doutoras debatiam a psicologia do crime, o braço técnico do DPCF trabalhava nos bastidores. Luciana Ponciano e Alfredo Plutônio montaram uma estação de análise rápida em uma das salas de fisioterapia do estádio, transformando-a em um laboratório de campo improvisado. Senalha entra na sala, e o cheiro de reagentes químicos abafa o odor de suor e grama. Doutor Alfredo Plutônio, a química do medo. Alfredo está debruçado sobre um espectrômetro portátil, analisando o resíduo coletado no punho de Bruno Córdoba e no cabo do facão. Senalha, o resíduo branco na munhequeira do jogador não é giz nem carbonato de magnésio. É cloridrato de propranolol em pó, mas misturado com um solvente de rápida absorção cutânea. É um beta-bloqueador usado para tratar arritmia e ansiedade. Alguém aplicou isso na munhequeira dele para que, ao suar e levar a mão ao rosto ou ao limpar o suor, ele absorvesse a substância. O objetivo? Deixá-lo letárgico, com os reflexos lentos e os batimentos baixos. Isso explica o erro mecânico no pênalti e a pupila dilatada que o Thomas notou. Ele estava dopado para falhar. Sobre o facão, Alfredo completa. O cabo tem traços de mioglobina bovina e cloreto de sódio. É um facão de uso profissional em frigoríficos ou açougues de grande porte. Mas o detalhe,
A fita isolante no cabo tem vestígios de graxa de manutenção de elevadores. O assassino manuseou maquinário pesado antes de pegar na arma. Doutora Luciana Ponciano, a identidade invisível. Luciana termina de processar uma amostra de DNA extraída do crachá encontrado pela Krisha e de um fio de cabelo preso na fita isolante do facão. Detetive, o crachá pertence a um funcionário chamado Gilberto Giba Santos, da limpeza. Mas ele não é o nosso homem. O DNA que encontrei no verso do crachá, de quem o manuseou por último, não bate com os registros do Giba. Porém, o DNA do fio de cabelo no facão revelou algo fascinante. É um perfil genético com uma característica rara, uma mutação específica no cromossomo 15, comum em descendentes de uma linhagem muito restrita aqui da região de Brotóvia. Mas o choque é este: eu cruzei os dados com o sistema e encontrei uma compatibilidade familiar parcial. O dono desse cabelo é parente de primeiro grau de alguém que já trabalha aqui no estádio, mas não é nenhum dos torcedores detidos. A conclusão de Cenália. Cenália guarda o caderno de anotações. Os dados técnicos começam a dar razão à doutora Soninha, não foi um torcedor aleatório. O doping, Bruno foi sabotado quimicamente para errar. A arma, um facão de frigorífico com graxa de elevador manutenção. A genética, o assassino é um insider, alguém da família de um funcionário. Bronson. Grita Cenália pelo rádio. Cruze os dados da Luciana. Procure por funcionários da manutenção ou logística que tenham parentes com ficha limpa, mas com acesso aos frigoríficos que fornecem carne para o Costelão. E veja quem controla os elevadores de serviço que dão acesso ao túnel sul. Cenália se vira para Vila Nova. O alvo nunca foi o título, Vila Nova. O alvo era o seguro de vida do Bruno ou uma dívida de apostas tão alta que a morte dele valia mais do que o gol da vitória. No dia seguinte, o gabinete do inspetor Villanova no DPCF está carregado com um cheiro de café forte. Romeu Gomes, um homem que parece ter envelhecido 10 anos em uma única noite, senta-se diante do inspetor. Ele aperta um boné do União Brotoviana entre as mãos trêmulas. Villanova observa em silêncio por um momento antes de começar, enquanto Cenália, encostado na parede ao fundo, apenas observa a linguagem corporal do treinador. O depoimento de Romeu Gomes. Villanova, seu Romeu, sinto muito pela perda. O Bruno era um talento. Mas precisamos de respostas. Ele estava diferente nos últimos dias? Notou algo estranho nos treinos? Romeu Gomes, inspetor, o Bruno era como um filho para mim. Mas na última semana, ele era uma sombra. Ele não errava aquele pênalti nem se estivesse de olhos vendados. Mas ontem, antes de entrar em campo, eu o vi no vestiário. Ele estava pálido, suando frio. Achei que era a pressão da final, mas ele não parava de olhar para o celular. Villanova, ele comentou sobre alguma ameaça? Dívidas? Romeu Gomes, baixando a voz, ele não disse, mas eu ouvi uma discussão no corredor dos vestiários, 2 dias atrás. Um homem de voz grossa dizia que o boi já estava no gancho e que o Bruno tinha que cumprir o trato. Quando eu apareci, o sujeito sumiu pelas escadas de serviço. Bruno me disse que era só um cobrador de uma loja de móveis, mas eu não acreditei. Villanova, o senhor reconheceria esse homem? Romeu Gomes, ele usava um uniforme cinza, desses de firma de manutenção. Tinha um cheiro forte, inspetor, cheiro de charque, de carne crua. Como se trabalhasse num açougue ou frigorífico. A interrupção de Cenália. Cenália descruza os braços e caminha até a mesa. Ele coloca sobre o tampo o saco de evidências com o crachá riscado encontrado por Krisha. Cenália, seu Romeu, olhe bem. Esse homem que o senhor viu, ele era parecido com a foto que deveria estar aqui? Ou ele tinha alguma marca? Uma cicatriz, uma tatuagem. Romeu Gomes, a luz era ruim, detetive, mas ele tinha uma coisa que me chamou a atenção. No pescoço, do lado direito, ele tinha uma tatuagem de um pequeno trevo de 4 folhas, mas com uma das pétalas cortada por uma cicatriz. A conexão do DPCF. Nesse exato momento, Felipe Bronson entra no gabinete com um relatório impresso.
Inspetor, Senália, cruzei os dados da Luciana. A mutação genética aponta para a família Vargas. O patriarca da família é o dono do frigorífico União, que fornece toda a carne para os eventos do Costelão. E adivinhem? O filho mais novo dele, Enzo Vargas, trabalha na equipe de manutenção de elevadores do estádio e tem passagens por brigas de torcida organizada. Senália olha para Vila Nova e dá um leve tapinha no seu chapéu. O boi no gancho, Vila Nova. O doping no punho garantiu o erro, a invasão garantiu a execução e a manutenção garantiu a fuga. O Bruno não era um jogador, era uma aposta que não podia dar certo. Senália se vira para o treinador. Seu Romeu, onde fica o vestiário pessoal do Bruno? Quero ver o que ele escondia atrás daquela munhequeira.